O objetivo desse vídeo é fazer uma exposição sobre o fenômeno de difração da luz em dois contextos, no contexto de fenda única e de rede de difração. Então vamos começar com o caso de fenda única. Esse é um exemplo de fenda única. Nós temos aqui um antiparo, no qual há uma fenda. A ideia é fazer incidir luz de um lado e estudar a distribuição espacial da intensidade transmitida do outro lado da fenda. Vamos fazer o seguinte, vamos observar essa fenda desta posição. Então, essa é a visão aqui de cima para baixo da nossa fenda. Nós temos aqui o antiparo, correto? Há nele uma fenda de largura que eu estou chamando de Azinho, certo? Aqui está a minha abertura. Eu faço incidir de um lado uma onda plana. No caso, é uma luz monocromática. Para facilitar, eu faço a onda incidir de modo que as suas frentes de onda, aqui em vermelho estão representadas as frentes de onda, elas sejam sempre paralelas ao meu antiparo. Então vamos lá, vamos começar a matematizar o problema. Aqui eu tenho uma figura um pouco mais ampliada. Aqui eu tenho a minha fenda, meu antiparo com a fenda de largura A, correto? E aqui, paralelo à fenda, eu vou botar um eixo. Esse eixo eu vou chamar de eixo Yzinho, onde o zero desse eixo eu defini aqui como sendo bem na altura do meio da minha fenda. Ao longo da minha fenda, eu defini um eixo, X maiúsculo. Eu desenhei aqui em vermelho. Bom, você pode reparar que a fenda, com essa definição, né, ela vai de X maiúsculo menos A sobre 2 até A sobre 2. O zero desse eixo está exatamente no meio da fenda. A distância da fenda até o meu eixo Y, você pode imaginar isso aqui como sendo um antiparo. Eu estou chamando de Dzão. Eu vou procurar investigar qual é a intensidade da luz num ponto P qualquer aqui do antiparo. Para isso eu vou precisar definir algumas quantidades. Eu vou definir a distância desse ponto aqui, que eu chamei de 0, até o meu ponto P. Essa distância eu chamei de R0, minúsculo. Vamos começar então a matematizar o problema. Aqui nós temos a mesma figura anterior, só que mais ampliada. Então, nós temos aqui a barreira, né, para a luz, aqui a fenda de largura A. Eu defini aqui um eixo que eu chamei de X maiúsculo. O zero desse eixo X eu botei exatamente no meio da fenda. Então, a fenda vai de X maiúsculo menos A sobre 2 até A sobre 2. Desse outro lado, eu coloco um antiparo. É uma parede, para eu estudar a intensidade da luz que vai incidir sobre essa parede. Esse ponto P é o ponto no qual eu vou estudar a intensidade luminosa transmitida por dentro da fenda. Eu defini aqui umas quantidades relevantes para nós. Dzão é a distância entre a fenda e o meu antiparo, a parede no qual eu vou observar o padrão de intensidade. Essa distância aqui, R0, é a distância desse ponto médio aqui da fenda até o meu ponto P de observação. É nesse ponto que eu estou fazendo a observação. Agora, para continuar estudando o problema, eu vou usar o princípio de Huygens. O princípio de Huygens diz o seguinte: cada ponto de uma frente de onda funciona como um emissor de ondas esféricas, são ditas ondas secundárias, né? Então, cada pontinho aqui vai funcionar como um emissor de ondas esféricas. Essas ondas vão ser emitidas de cada um desses pontinhos e elas vão interferir aqui nessa região. Então, eu vou estudar o padrão de interferência nesse ponto P. Para isso, eu vou precisar definir essa distância aqui, R, de X maiúsculo e Y minúsculo. O que é essa distância? Eu dividi a minha fenda em várias seçõezinhas de espessura dx. Esse D já está indicando que é alguém infinitesimal, né? Não são pontos, mas é uma seção de largura arbitrariamente pequena. Então eu vou imaginar que dentro de cada uma dessas seçõezinhas vai ter um emissor aqui de ondas esféricas secundárias.
essa distância r de x maiúsculo y é a distância entre uma dessas seções até o meu ponto de observação. Bom, para matematizar o problema, vamos pensar no seguinte. Vamos pensar na onda gerada nesse ponto P aqui, oriunda de uma dessas seçõezinhas, certo? Eu vou chamar essa onda de dψ. Então, ela vai depender do x, ou seja, ela vai depender... x localiza a minha célulazinha aqui, a minha seçãozinha. Ela vai depender, claro, do ponto y. Y é a altura do ponto P de observação. Claro, e como é uma onda, é uma função que depende do tempo, correto? Então, vamos pensar no seguinte. É uma onda esférica. Se é uma onda esférica, ela deve ter esse formato. Ó. Exponencial de I, K, onde K é o número de onda, R. R é essa distância, o ponto da onde a onda emana até o ponto de observação, IKR, menos ômega-t. Como é uma onda esférica, você tem aqui na amplitude o fator inverso de R, 1 sobre R. Bom, quanto maior essa seção, maior deve ser a amplitude dessa onda aqui, originada dentro de um desses segmentozinhos. Então, por isso, em primeira ordem de aproximação, eu botei aqui um dx. Bom, então essa é a contribuição para a onda no ponto P, oriunda de uma dessas célulazinhas. Mas eu não quero a onda aqui oriunda só de uma dessas células. Eu quero a onda resultante aqui, que vai ter a contribuição de todas as células. Bom, como a equação de onda obedece o princípio da superposição, o que eu vou fazer? Eu vou somar todas essas contribuições dψ. Dψ para esse segmento, para esse e assim por diante, para todos eles. Então, eu vou varrer todos os segmentos. Vou varrer todos esses segmentos infinitesimais dx, isso significa que eu vou fazer uma integral. A onda resultante final aqui no ponto P, que eu estou chamando de ψ, nota que ela só vai depender do ponto y e, naturalmente, do tempo. Ela vai ser a integral, ou melhor, a soma, né, num contínuo em todas essas célulazinhas. Bom, então vamos lá, vamos efetuar essa integral. O que nós vamos fazer? Então, nós vamos substituir essa expressão, lembrando que isso é uma constante, né, de proporcionalidade indeterminada, mas vocês vão ver que ela não vai ter relevância no final das contas. Então, isso é uma constante. Eu vou inserir essa expressão aqui dentro dessa integral. Isso acaba me resultando nessa expressão aqui, ó. Então, a onda no ponto P, que é determinado pela variável y, é a constante integral de menos a sobre 2 até a sobre 2. Eu estou varrendo toda a fenda. Ó. A fenda tem largura A. Da minha ondinha esférica, vezes dx, e tem esse fator aqui exponencial. Por que eu separei ele? Esse fator exponencial só depende do tempo. Aqui eu deixei, na integral, só variáveis que são funções de x. Bom, então vamos partir para resolver essa integral. Distância R. Lembrando quem é a distância R. Vamos voltar para a nossa figura. Distância R. Do ponto da onde emana a onda até o ponto Y. Correto? Perceba o seguinte. Usando teorema de Pitágoras, você pode escrever esse R a partir dessa distância, dzão, e desta distância aqui, ó. Essa distância aqui nada mais é do que a altura y do ponto de observação menos a altura x aqui, ó, a altura da minha célula, do meu segmento. Então, usando Pitágoras, você vai ter d ao quadrado mais essa distância ao quadrado, que está expressa aqui, ó. R é raiz quadrada de d ao quadrado mais y menos x ao quadrado. Bom, vamos abrir então esse quadrado, né? Eu vou ter d ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Eu vou me ater sempre a essa condição, ó. X é muito menor do que d. O que eu quero dizer com isso?
O que eu quero dizer com isso é que a fenda é muito pequena. X são as alturas aqui desses meus segmentozinhos. Nota, a altura máxima que você vai é A sobre 2. Então é alguém da ordem de A. D é a distância da fenda ao anteparo. Eu vou dizer que essa distância é muito grande e a fenda é muito pequenininha. Isso a gente pode constatar. Ó. A fenda é bem estreitinha. Essa largura aqui vem a ser o A. Essa distância D vai ser sempre muito maior do que a largura da fenda. O desenho não está em escala porque seria realmente impossível fazer isso. Então, se você tomar ao quadrado, d ao quadrado mais y ao quadrado, você vai ter esse termo aqui em x ao quadrado. Concluímos então que x é sempre muito menor do que d. Poxa, se x é muito menor do que d, x ao quadrado é menor ainda do que d ao quadrado. O que você tem aqui? Ó? D ao quadrado e x ao quadrado. Esse termo é muito maior do que esse. Eu vou considerar esse termo muito pequeno, de modo que eu simplesmente possa desprezá-lo. Eu vou cortar ele daqui por diante. D ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos interpretar o que isso significa aqui no nosso problema. Eu tenho d ao quadrado mais a altura y ao quadrado. Isso nada mais é do que a distância r0 ao quadrado. É isso que está expresso aqui. D ao quadrado mais y ao quadrado nada mais é do que o r0 ao quadrado. Podemos dizer que essa raiz é aproximadamente. Vimos que esse termo é r0 ao quadrado, temos essa contribuição, e esse termo nós simplesmente desprezamos. Ok? Aqui eu simplesmente tirei para fora da raiz o r0. Bom, o que nos sobra? Né? A raiz de 1 mais esse fator. Lembrando, né? X sobre r0 é pequeno também. Se x sobre r0 é pequeno, você tem aqui a raiz de 1 menos alguém pequeno. Você pode expandir isso em série de Taylor. Então, essa raiz é aproximadamente esse fator no parênteses. Então, eu tenho aqui r0 e a expansão em Taylor do parênteses. Se você multiplicar, você vai chegar aqui. Então, o que nós fizemos? Nós aproximamos essa expressão r de xy por esse fator. O que eu vou fazer? Eu vou substituir isso aqui agora. Eu tenho o que dentro da integral? 1 sobre r e exponencial de i kr. Então, exponencial de i kr, se você substituir, vai te fornecer esse fator. E 1 sobre r, eu vou ser mais drástico ainda. Esse fator é muito menor do que r0. Então, aqui dentro, eu vou simplesmente cortar esse termo. Poxa, por que na exponencial eu fui um pouco mais além na aproximação e aqui nessa função eu fui mais drástico? Lembra que essas exponenciais são funções oscilatórias. Elas costumam ser mais sensíveis com relação ao argumento. Isso aqui é uma função linear. Tá? Então, ela normalmente costuma ser uma função menos sensível ao seu argumento. Aqui eu fiz uma aproximação mais drástica e aqui eu fui um pouco mais cauteloso. Vamos substituir essas duas aproximações dentro da nossa integral. Além disso, por conveniência futura, isso é uma constante. Eu vou redefinir essa constante em termos de outra constante. Eu vou dizer que aquela minha constante é um A, que também é uma constante indeterminada, sobre Azinho. Azinho, lembro que era a largura da fenda. Poxa, uma vez determinado constante, o A está automaticamente determinado, uma vez que o Azinho é um dado do problema. Então, fazendo as substituições, você vai chegar à conclusão de que a sua onda no ponto P é dada por essa expressão. Você tem essa integral aqui em x maiúsculo, integral de menos a sobre 2 até a sobre 2. Essa integral é perfeitamente factível, tá? É a integral de uma exponencial, é fácil de fazer. Vocês podem fazer, vocês vão chegar nesse resultado. Lembrando que o número de onda é 2π sobre lambda, onde lambda é o comprimento de onda. E o seno de θ é y sobre r. Esse aqui vale a pena rever. Vamos voltar para a nossa figura. Seno de θ. O que seria o θ? Θ é esse ângulo aqui, né? Então, seno de θ, cateto oposto. Cateto oposto é a altura
do ponto P, que é y. Então, é y dividido por r. É o que você tem aqui, ó. Seno de θ é y sobre r0, ok? Então, fazendo essas duas substituições aqui, ó, y sobre r0 você substitui por seno e o k é 2π sobre lambda, você vai concluir, no final das contas, finalmente, que a sua onda no ponto P é dado por essa expressão final. Vamos interpretar isso daqui, ó. O que essa expressão diz para a gente? Vamos olhar só a parte em azul. Isso aqui é uma onda esférica. É uma onda esférica emanando desse ponto aqui, ó, o centro da minha fenda. Então, seria uma onda esférica, tá, avaliada nesse ponto P, com o número de onda K e frequência ômega. Poxa, então é como se fosse uma onda esférica. Não é só isso. Você tem esse outro fator aqui em vermelho, ó. Esse é um fator de modulação. Então é como se você pegasse a sua onda esférica e modulasse por esse fator. Bom, fisicamente, o que a gente vai enxergar? O que a gente vai ver dessa luz aqui passando pelo antiparo? Bom, o que nós vemos, na verdade, não é a onda em si, é a intensidade. Dá para a gente o transporte de energia, que vocês já viram. E vocês sabem que a intensidade ela é proporcional ao módulo ao quadrado da sua onda. Como a gente está trabalhando em notação complexa, o que é o módulo mesmo? É o número vezes o seu conjugado. Então, se você pegar a expressão da onda que nós obtivemos, tomar o módulo disso ao quadrado, ou seja, isso vezes o seu conjugado, você vai finalmente chegar nessa expressão. Essa é a intensidade da sua onda. Intensidade é I0 vezes esse outro fator aqui. O que é I0? I0 é a intensidade da onda esférica, aquele fatorzinho inicial que a gente viu inicialmente. Então, a intensidade de uma onda esférica vezes um fator de modulação. Vamos plotar esse gráfico para a gente perceber como é que a intensidade vai variar com esse ângulo. Lembrando quem é o ângulo θ. Ó, quem era o ângulo θ? É esse ângulo daqui, ó. Então, à medida que você for andando aqui no antiparo, como é que vai variar a intensidade da sua onda? Então, por conveniência, eu vou definir essa nova variável alfa. É A sobre lambda seno de θ. Então, a minha intensidade ela passou a ser uma função de alfa. Esse é o I0, seno ao quadrado, isso é o próprio alfa sobre alfa ao quadrado. Tem um fator π ali. Bom, aqui eu fiz um plot da minha intensidade dividido por I0. É o que interessa, né? I sobre I0 nada mais vai ser do que esse fator aqui de modulação. Então, eu estou plotando esse fator. Fiz um gráfico desse fator. Esse gráfico é muito interessante, ó. Ele tem um pico, ele tem um máximo em alfa igual a zero. Lembrando, quando alfa é igual a zero, θ é igual a zero. Então, aqui tem um valor máximo. E esse cara vai caindo, 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 até chegar a zero, quando alfa for igual a 1. Depois ele levanta um pouquinho e cai de novo, quando alfa é igual a 2. Alfa é igual a 3, 4. Para todos os números, para todos os inteiros, você vai ter um zero dessa função. A mesma coisa aqui para a parte negativa, tá? Esse gráfico é simétrico. Então, perceba, praticamente toda a intensidade da minha onda, toda a energia, ela está aqui nessa região. Ela está aqui no centro. O que isso quer dizer? Quando a onda bate aqui, praticamente toda a energia chega aqui no meio. Chega mais um pouquinho aqui e assim por diante. Mas toda a intensidade está dentro dessa região. É isso que esse gráfico nos mostra. Quando você vai se afastando aqui, aumentando o alfa ou diminuindo, a intensidade vai caindo muito rápido,
até que chega um ponto que ela fica muito fraquinha, ela passa a ser praticamente desprezível. Bom, que ponto é esse que ela passa a ser praticamente desprezível? Isso aí é meio que ao gosto do freguês, né? A pessoa pode pensar que ela passa a ser desprezível um pouquinho mais para frente e um pouquinho mais para trás. Então, é uma convenção razoável dizer que para esse valor de alfa máximo e esse valor que eu chamei de alfa mínimo, alfa máximo eu defini como 1 sobre 2π e alfa mínimo menos 1 sobre 2π, então é razoável eu estipular esses valores dentro dos quais praticamente toda a intensidade da onda é transmitida. Nota, com essa definição, né, na verdade com essa inferência, eu defino automaticamente uma largura aqui para essa minha variável alfa. Alfa máximo menos alfa mínimo é 1 sobre π. Bom, vamos considerar a situação que a gente chama de feixe colimado. Essa situação ocorre quando a largura da fenda é muito maior que o comprimento de onda. Isso normalmente acontece. A fenda, a gente viu, tem da ordem de uma fração de milímetro, né? E o comprimento de onda é da ordem de angstrom. Então, corriqueiramente, isso é totalmente comum e é bem razoável estipular essa restrição. Então, daqui você pode tirar que essa raiz adimensional é muito maior do que 1. Lembrando da definição do alfa, né? Ele é A sobre lambda seno de θ. E lembrando, os valores máximos, né, permitidos para o alfa, eles são da ordem de 1 sobre π. É alguém da ordem de 1. Poxa, alguém da ordem de 1 é igual a alguém muito grande, que nós já vimos aqui, na restrição do feixe colimado, vezes seno de θ. Alguém grande vezes seno de θ é alguém da ordem de 1. Poxa, se isso é da ordem de 1, há de se concluir que o seno de θ tem que ser pequeno para compensar esse cara que é grande na multiplicação. Se o seno é alguém pequeno, o próprio ângulo também é pequeno. E se o ângulo é pequeno, é legítimo eu aproximar o seno por série de Taylor. Então, na primeira aproximação de Taylor, o seno é exatamente igual ao θ. Então, trazendo essa aproximação para a própria definição do alfa, você tem que alfa é aproximadamente A sobre lambda seno de θ. Então, nós vimos o alfa máximo relevante, até onde você tem intensidade, deve ser A sobre lambda, e um θ máximo correspondente. E o alfa mínimo vai ter também um θ mínimo correspondente. Delta alfa é a diferença dos dois, então você pode dizer que delta alfa é A sobre lambda vezes delta θ. Só que nós já argumentamos que delta alfa é alguém da ordem de 1 sobre π. Então daqui você pode tirar que delta θ é da ordem, né, de lambda sobre π vezes A. Lembra, A sobre lambda é muito grande, então o lambda sobre A é muito pequeno. Você vai dividir por π, alguém da ordem de 1, você não altera a ordem de grandeza desse cara. Então perceba, a abertura angular do feixe é muito pequena. O que isso quer dizer, né? A intensidade vai chegar dentro de um θ máximo e de um θ mínimo. Dentro dessa região aqui, ó. θ mínimo e θ máximo. Eu vou ter aqui uma abertura angular. No limite de um feixe colimado, essa abertura é muito pequena. É isso que se espera de um feixe colimado, né? Um feixe colimado, ele não se abre, ele caminha praticamente sem se difundir. É o que ocorre. Eu tenho uma pequena abertura angular, o que corresponde a um feixe colimado. Nesse limite também, ó, onde lambda sobre A é muito pequeno ou tende para zero, nós estamos caminhando para o chamado limite da ótica geométrica.